Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Comer carne de porco era algo proibido pela lei de Moisés. Uma proibição passageira. Depois ela foi abolida por Jesus. Mas naquela época de perseguição dos gregos, no século II a.C., comer carne de porco era o mesmo que apostatar da fé judaica para aderir à religião falsa dos gregos. Um dos principais doutores da lei, Eleazar, sabia muito bem disso. Já com seus 90 anos, não aceitou comer carne de porco. E não aceitou também um fingimento que lhe foi proposto: comer carne permitida pela lei, fazendo de conta que estava comendo carne de porco. Assim ele agradaria os dois lados. Não violaria a lei de Moisés, porque comeria uma carne ilícita, e ao mesmo tempo ele escaparia da morte. Porém, Eleazar respondeu sabiamente que não basta não ser, é preciso não parecer. Eu tenho que ser justo e parecer justo. Esse fingimento causaria escândalo nos jovens, que veriam este ancião de 90 anos, agora resolveu deixar a fé e os costumes dos antepassados para aderir à religião idólatra dos gregos. Então ele não aceitou fazer isso. Por isso ele foi torturado, morto, mas morreu gloriosamente, honrando os seus cabelos brancos, a sua idade avançada, e deixando um exemplo de como nós devemos proceder. O Evangelho hoje apresenta Jesus visitando a casa de Zaqueu, que era um homem baixo, que não conseguia ver Jesus e por isso subiu numa árvore, e Jesus mandou que ele descesse. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Isso causou espanto. Jesus entrando na casa de um pecador. Por que Zaqueu era considerado pecador? Porque ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, ou cobradores de impostos, eram considerados pecadores porque, com muita frequência, cobravam a mais e embolsavam a diferença. Eram, portanto, ladrões. Mas Zaqueu não era um publicano qualquer, era o chefe deles. Quando Jesus se apresenta para entrar na casa do chefe dos publicanos, causou um espanto. Mas aquele publicano estava disposto a converter-se. Ele não entrou na casa de um pecador para aprovar o seu pecado, mas para salvá-lo do pecado. Zaqueu entendeu perfeitamente isso. Por isso ele disse: hoje dou metade dos meus bens aos pobres. É uma renúncia à avareza. E se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Agora é a reparação dos pecados contra a justiça. E Jesus então responde: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu converte-se a Jesus, deixando o pecado e as vantagens financeiras que o pecado oferecia. Ele deixou tudo para encontrar tudo. Na primeira leitura, aquele velho Eleazar deixou a oferta de poder sobreviver alguns anos em troca de um fingimento e de uma mentira. Por causa da sua coerência, sofreu cruelmente, mas ganhou tudo, ganhou a recompensa eterna. Assim é a proposta do Evangelho, que nós façamos o que Jesus fez,
Ele esvaziou-se de si mesmo, ele que estava na glória do Pai, para fazer-se um de nós e para fazer-se o último de nós na cruz. Mas este gesto de humilhação foi recompensado pela sua ressurreição e ascensão ao céu. Nós também, quando deixamos tudo, a começar pelo pecado, mas não só, não ficaremos sem a nossa recompensa. Jesus veio ao mundo por nossa causa, para salvar aquilo que estava perdido. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.